E hoje, pessoal, além disso, ó, construção não averbada, operação já concluída, mas a cereja do bolo, vou adiantar aqui para você chamar aquela pessoa que vocês estão com dificuldade, venda, tá? Como é que a gente fez para conseguir vender para o cliente? Tem gente que está querendo seu imóvel? Tem. Como é que você viabiliza isso? Então, nessa época de taxa Selic alta aí, hoje a gente vai entregar o ouro aqui para vocês. Show de bola. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Ó, deixar fixado aí para vocês antes da gente começar. Vamos liberar para vocês um mini curso gratuito de avaliação de casa. A gente vai falar hoje de casa aqui, né? Vamos falar sobre uma arrematação. Vamos usar o caso prático. Vamos usar isso para falar de proposta, construção não averbada, avaliação de imóveis e, né, do ponto de vista da avaliação do laudo do banco, né, que vai efetuar o financiamento. E, em paralelo, vamos falar também sobre a própria avaliação da casa, né? Como que você chega na avaliação e toma a decisão de investir no negócio. Uma casa, essa casa especificamente, eu vi aqui o Sérgio, né? O Sérgio é parceiro do Fernando nessa casa. Uma casa lá em Itaquá, região metropolitana ali de São Paulo. Não é isso, Fernando? Exato, um lugar que a gente chama carinhosamente de Itaquaquestão. Itaquaquestão. Sacanagem, né? Vendeu a casa lá em Itaquaquestão. Muito bom. Galera, show de bola. Bora pra cima, então. Ó, eu perguntei aqui, Fernando, a primeira pergunta que eu fiz, né, foi quem já comprou imóvel com construção não averbada. Coloca aqui para mim nos comentários, Fernando já está na área aí, quem comprou imóvel já, quem já fez alguma transação dessa, imóvel com construção não averbada. Coloca aqui para mim nos comentários. Thiagão na área também, coloca aqui para mim nos comentários. Quem comprou imóvel com construção não averbada? Tem alguém aí que já comprou imóvel com construção não averbada? Ó, o Fly já falou que já. Quem mais? O Ezequiel já, Thiago já. Tiagão é parceiro nessa também, tá aqui com a gente, ó. Show Tubarão. de bola. Tubarão. Show de bola. Quem mais? Ó, o Augusto acabou. O Augusto tá desenrolando um agora, né? Construção não averbada. Ele vai falar um pouquinho pra gente. O Jori, a Tia Neste já comprou. O Antônio Carlos já comprou. A Kelly também. Cris também. Leônidas sim. Vivi também. João da Cia também. Celoca Mareiro ainda não. Marcelo, né? Marcelo Né? Camareiro. É o Marcelo Camareiro, né? Giselda ainda não, mas estou de olho no imóvel da Leroy Smart, muito bom. O Rodrigo, comprei construção não averbada e vendi do mesmo jeito. Também já fiz, já regularizei e já vendi sem regularizar também. Dá para fazer dos dois jeitos. O Paulo já. Muita gente já comprou, hein, Fernando? Acho que vai ser uma live legal aí. Muita gente já vivendo essa realidade e certamente vai ajudar aí, desenrolando essa situação. Bom, antes de começar a falar propriamente da questão da construção não averbada, né? Vamos falar um pouquinho de como que foi a compra desse imóvel, né? Acho que é bem legal trazer aqui primeiro como que foi a compra desse imóvel, né? Então, esse imóvel, ele foi comprado na Leiloaria Smart, tá? Para quem tá entrando aí no mercado de leilões de imóveis, deve ter muita gente aqui nessa live que ainda tá começando, tá entendendo como é que é o jogo do mercado de leilões de imóveis, né? Basicamente, né, a venda dos imóveis, ela tem alguns canais, né? A venda dos imóveis em leilão é feita através de alguns canais. Seja através de um leiloeiro público, né, que basicamente primeira praça, segunda praça de leilão extrajudicial ou judicial são feitos através de leiloeiro público, por força de lei. E nos casos de venda direta, né, quando o banco já fez a primeira, segunda praça, ou mesmo, né, ainda tem a figura da venda direta no judiciário também, aí pode se utilizar, né, no caso principalmente dos bancos aqui usando como exemplo, pode fazer venda direta sem leiloeiro, mas os bancos em geral, eles acabam usando ainda o leiloeiro, com exceção da Caixa, porque por questões internas de compliance, né, eles acabam fazendo a venda com o leiloeiro. Então, o leiloeiro, ele é a grande fonte, não porque ele detém os imóveis, mas porque ele faz a intermediação. Então, o leiloeiro é a grande... os portais dos leiloeiros são as grandes fontes para você encontrar oportunidades de compra e venda de imóveis em leilão, tá? Então, quantos leiloeiros tem hoje no Brasil? Em torno de 1.400 leiloeiros, tá? Fiz uma lista atualizada agora, são 1.400 leiloeiros. O que eu vou falar aqui da Leiloaria Smart é um leiloeiro desses 1.400. Então, a Leiloaria Smart é uma leiloaria
dessas 1.400 leiloaristas. Então, imagina só a quantidade de imóveis que estão sendo levados a leilão nesse momento. Isso porque ainda tem os imóveis da Caixa de venda online e venda direta que nem em leiloeiro estão, porque a Caixa faz a venda direta pelo site dela. Vocês compreenderam isso? Então, só para vocês entenderem que quando eu falar aqui de Leiloaria Smart, é um dos 1.400 leiloeiros que tem no Brasil. Tá? Então, obviamente, tem oportunidade aí em vários leiloeiros, em vários portais. São mais... Hoje, se fizer um retrato, hoje deve ter uns 70 mil imóveis em leilão e normalmente, se contar tudo que passou durante o ano, passa de 250 mil imóveis que são levados a leilão anualmente. Tá? Então, é muito imóvel, é muita coisa. E o que a gente vai falar aqui é sobre um caso que aconteceu na Leiloaria Smart. Fernando, primeira coisa, né? Eu lembro dessa casa, essa casa foi a leilão em Junho. Junho de 24, né? Você vendeu agora, deu 12 meses, 13 meses de operação, né? Do 14 meses de operação. 14 meses de operação. 14 meses de operação. Essa casa foi em junho, se não me engano, ela era um leilão da Creditas, né? Creditas é uma empresa de home equity que basicamente funciona como? Eles emprestam dinheiro para quem tem imóvel e a pessoa que tem um imóvel coloca o imóvel em garantia. Por que a pessoa coloca o imóvel em garantia? Porque é mais barato. O empréstimo fica mais barato. Então, toda vez que o banco ele tem uma garantia melhor, por exemplo, um crédito pessoal, você bater lá na porta do banco, pedir empréstimo pessoal para o banco. Ah, me empresta aí 100 mil reais. Qual garantia você tem? Nenhuma, é um empréstimo pessoal direto. A taxa vai ser 2% ao mês, um exemplo. Se você for lá e falar o seguinte, não, é um crédito consignado. Não, você vai, minha garantia é meu próprio salário. Você vai lá e morde um pedacinho do meu salário. Aí cai para 1,5%. Se você chega lá para ele e fala assim, não, a garantia é meu próprio imóvel. Está lá entre 1,5% e 1,3%, então vai ficar nessa faixa. Então, essas empresas de home equity, elas trabalham nessa modalidade de empréstimo, né? Empréstimo com garantia de imóvel, por isso chama home equity. E Acreditas é uma das maiores do Brasil nesse segmento. E esse imóvel, ele foi oriundo de um empréstimo como esse, de home equity, né? A pessoa tinha um imóvel, provavelmente ou se enrolou na pessoa física ou levantou dinheiro para capital de giro de empresa, entrega o imóvel em garantia e levanta o empréstimo. Normalmente essas empresas elas trabalham, né, Fernando? Só para contextualizar aqui antes de começar a contar o caso, elas trabalham, estamos com 236 pessoas, está quase chegando, galera, bora compartilhar. Senta o dedo no compartilhar aí, se cada um compartilhar com 3, 4 pessoas aí, rapidinho, nós estamos aí até nos 400. Eu tô esperançoso aí que nós vamos chegar no 400. E aquilo que eu falo, quanto mais a casa está cheia, mais motivado a gente fica. Por quê? Professor, imagina o professor ilustrando, né? Porque aqui, como está no digital, o pessoal às vezes perde essa referência, né? Então, fica só um número aqui. Não, eu sei que tem 236 pessoas aí do outro lado. Imagina numa sala de aula. Se chegar, tem 3 pessoas lá na sala de aula. Até desmotiva o professor dá vontade até terminar a aula. Né? Não desvalorizando as 3 pessoas, que massa que tem 3 pessoas, mas quando tem casa cheia, você fica mais motivado, tem debate, tem aula, né? O negócio fica viva a aula, né? Agora você chega lá, tá lotado, todo mundo escutando, debatendo, então fica muito mais motivante, né? O professor que está ensinando, ele fica muito mais sentindo recompensado pelo tempo que ele está despendendo ali ensinando. Tô falando mentira, Fernando? Nenhuma. Inclusive, vocês têm uma grande vantagem do digital hoje, que embora a gente esteja aqui com a casa cheia, vocês não têm mais o risco de, se vocês estiverem aí não prestando atenção, a gente jogar um giz na cabeça de vocês. Né? Então, vocês escapam dessa ainda. Exatamente. Ainda tem essa vantagem. É vantagem. Né? De não tomar uma gizada na cabeça. Mas, enfim. Então, eu estava contando aqui da história do home equity. Então, como é que funciona a operação de home equity? Eles vão lá, normalmente já fazem uma variação um pouco abaixo, né? Porque home equity também é uma alienação? Também. A garantia é através de alienação fiduciária. Então, é um contrato de mútuo, né? Empréstimo, mútuo é empréstimo. E com garantia com imóvel. Então, alienação, contrato acessório de alienação como garantia daquele empréstimo. E, normalmente, como é que funciona? Só para vocês entenderem o contexto. Porque toda vez que vocês olharem um leilão feito por empresa de home equity, vocês têm que entender isso. Como é que é a operação de uma empresa de home equity? O imóvel vale 1 milhão. O que ela faz? Ela vai lá, já faz contrata um terceiro, normalmente tem uma avaliação interna, e também contrata uma empresa de engenharia terceira, que vai lá e faz a avaliação do imóvel. Como que ela avalia o imóvel? Em geral, já dá liquidação forçada, esse imóvel de 1 milhão é 700. Então, nós vamos emprestar o LTV, né, que é o empréstimo sobre o valor do imóvel, loan to value,
vai ser de 50% em cima da liquidação forçada. Então é 1 milhão, eles avaliam já um pouco abaixo, porque tem liquidez do imóvel, já faz a liquidação forçada e empresta em cima disso. Então vai lá e empresta 350. Então, quando a pessoa deixa de pagar o financiamento e esse imóvel vai a leilão, normalmente ele já entra na segunda praça muito descontado. Não é isso, Fernando? Exatamente, muito abaixo do valor de avaliação. Porque para vocês entenderem, gente, por que que hoje está proliferando demais essa cultura do home equity? Como, não sei se todo mundo aqui sabe, quase a metade de todos os imóveis no Brasil são irregulares. Tá? Eles não estão regularizados na matrícula. Então, por quê? Porque o brasileiro é isso, constrói, faz um puxadinho, resolve e deixa a parte de regularizar sempre para o fim. Aí depois é inventário, falece um, falece outro, e aquele negócio está lá e a matrícula somente como terreno. E às vezes você tem um belo do imóvel numa ótima localização, você vai vender esse imóvel, você tem comprador interessado nesse imóvel, o cara tem crédito para comprar, mas nenhum banco financia um imóvel que não estiver com a construção averbada. Tá? E não precisa ser 100% da construção averbada, não. Né? Se não caracterizar imóvel residencial, nenhum dos bancos grandes, Caixa, Santander, Bradesco, Itaú, nenhum desses bancos faz financiamento habitacional. Por quê? Porque ele caracteriza financiamento habitacional para imóvel residencial. Né? Então ele não caracteriza, não pega o imóvel já existente que não está regularizado. E aí entra a função dessas credoras, desses fundos de investimento, desses home, que fazem a operação de home equity. Né? Então, o que acontece? Como o Renan já muito bem explicou aqui, como é que funciona, o quanto eles liberam? Eles não liberam igual o banco, que é 80% do valor da avaliação ali, e você está tranquilo. E tem um prazo de 40, 30 anos, 35 anos para pagar. Não. Home equity, ele reduz o prazo, normalmente, via de regra, ali, 240 meses no máximo. Né? Então, você ainda tem 20 anos para pagar, mas o valor que eles emprestam para você é muito aquém do valor de avaliação. Muito aquém. Né? E, como a gente já fala, já vou entrar aqui um pouquinho aqui no mérito dessa operação de hoje, como a gente já ensina aqui, todo smartano sabe, a avaliação não é aquilo que consta nos leiloeiros. Renan falou, são 1.400 leiloeiros no Brasil. Cada um desses aí com dezenas, centenas, milhares de oportunidades neles. Cada um trabalha com dezenas de oportunidades. E aonde é que entra o arrematante profissional, o arrematante que está aqui, na comunidade Smart? Ele entra sabendo, ele tem que buscar ser especialista em avaliação. Que é exatamente isso que o Renan está dando aqui hoje, um mini curso para vocês. Por quê? Para vocês não ficarem reféns de informações que às vezes são inverídicas e para vocês conseguirem entender quando um imóvel está subavaliado. Quando você tem ali realmente uma oportunidade e você conseguir enxergar que ela é uma oportunidade, como foi esse caso de hoje. Não é isso, Renan? Exatamente. Então, fechou a conta aí, o Home Equity, né, só para complementar com percentuais, né, o Home Equity, o Banco Central, ele limita, né, a operação de Home Equity a 60%, tá? Do valor de avaliação. Só que até 60%. Os bancões, em geral, fazem 60%. Essas empresas, né, que acabam pegando os clientes que não conseguem fazer nos bancões, como é o caso da Creditas, da própria Galeria, Cashme, eles emprestam um pouquinho menos. Então, em geral, é 45%, 40% do valor ali de avaliação. Então, essa é a operação que eles fazem e é por isso que eu quis explicar aqui, porque vai ser importante agora para a gente falar sobre a operação em si, que gerou o lucro, né? O Fernando vai falar um pouquinho dos números, para vocês entenderem como é que foi a proposta, como é que aconteceu, tá? Vou abrir aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Pera aí. Como que foi, então? Ó. A operação é essa aqui, ó. Tá? Oi. Você se depara com o site do leiloeiro e você vê essa casa esquisita aí, ó. Na cidade de Itaquaquecetuba, que a gente chama carinhosamente de Itaquaquestão, numa localização que não é nenhum primor de nada. E aí o que acontece? Você olha isso daí, todo mundo faz o quê? Descarte, né? Aí, ó. Ó, a casa é essa aqui, ó. Né? Então aqui a casa, qual que é o valor que ela estava indo a leilão? Era um estoque já da Creditas aqui, ó. Esse Santiago Home Equity aqui é Creditas, é o FDIC da Creditas, que a Creditas opera, né? Na verdade é um fundo que
faz a operação, que coloca o fund, né, o dinheiro, e acredita nessas operações do Home Equity. Aqui é um sobrado de 111 metros em Itaquá. Eu desisto de falar essa cidade, Itaquá, Quecetuba. 216 mil. Ó, teve muito view, ninguém deu lance. Né, Fernando? Então aqui já começa a história. Avaliação 459, praça única 216. Aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre propostas, né? Deixa eu descer aqui. A gente começa a falar um pouquinho sobre propostas, né? Logo depois, primeira coisa, né? Acho que é bom contextualizar a localização do imóvel, tá? É uma rua até larga, o problema não era uma rua estreita, nem tinha nenhuma favela do lado, mas era um bairro simples. E o Fernando até já conhecia, né? Porque ele tinha feito uma operação de um imóvel do lado lá. Em Arujá. Em Arujá, mas que ficava ali, sei lá, uns 3 quilômetros no máximo, 3, 4 quilômetros dali da região, né? Era um condomínio em Arujá. Mas, assim, naturalmente, só de olhar a operação, dava para mais ou menos. Tanto é que na época, né? Eu vi a análise que vocês estavam fazendo, que era uma casa para pegar 350. Isso aí era mais ou menos o certo ali. Eu falei, ó, essa casa aí mais ou menos dá para pegar 350. Aí você faz a conta reversa. Bom, mas se eu for pegar 350, o leilão está 216, eu não posso arrematar. Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Proposta, né, Fernando? Então eu tenho que apresentar uma proposta para o credor, para que o credor aceite ou não, obviamente, né? Mas que ele tenha conhecimento, que tenha interessado em comprar essa casa a um determinado valor. A proposta que vocês fizeram foi de quanto? 170 mil. 170 mil. Fez na Leiloaria Smart, nós levamos junto ao credor, aprovamos a proposta, né, foi o Fernando, o Thiago, o Sérgio e a Norma, se não me engano. Uhum. Fizeram a proposta, levamos para o credor, defendemos a proposta junto ao credor, que foi aprovada. Essa proposta aqui foi na Leiloaria Smart, o leilão terminou, a proposta foi aprovada. Então agora começa o desafio. Vamos dar uma olhadinha na avaliação do imóvel que tinha, só para vocês entenderem, tá? 230 por 170, isso mesmo. Ó, esse é o laudo de avaliação. Deixa eu ver aqui. Ó, casa fora de condomínio, aí tinha aqui. Deixa eu ver se tem fotos aqui do imóvel. Então, terreno de 125 metros, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. Edificação 111. Idade aparente do imóvel 13 anos. Eu acho que é mais, hein? 459 mil. Valor de avaliação 413. Deixa eu ver que data que é isso aqui. Deixa eu ver se tem foto. Aqui as fotos do imóvel. Ó, esse imóvel aí, ó. Agora dá pra ver melhor. Porque aquele, no site ali tava até com as fotos meio. As fotos que a gente recebeu ali eram fotos até meio. Bagunçado. No laudo dá pra ter uma noção aí do assustador do negócio. Ó. Então aqui é a casa. Já tem a foto interna. Bora, galera. 285. Estamos quase batendo os 350 aí. Mete o dedo no compartilhar. Isso aqui é o que separa o jogo os homens dos meninos no mercado de leilões, tá? Exato. Saber avaliar esse tipo de casa aqui. É isso aqui que é tudo sem concorrência. Aqui é levado sem concorrência aos montes, tá? Essa é a diferença de quem ganha dinheiro de quem fica reclamando de concorrência. Aqui tá a diferença, tá? Isso aqui foi lance único, tá? Proposta, só teve a proposta, teve essa proposta, ou seja, leilão arrematado sem apertar um clique, tá? Ó. Gente, eu vou contando para vocês o que acontece. Você olhando o laudo aí, porque a outra vantagem do Home Equity, tá, para vocês entenderem, é que vai um avaliador lá e vistoria o imóvel todo, faz fotos, olha essa parte aí no fundo. Ele tem um quintal e lá no fundo uma escada caracol. Então, quando você olha esse laudo, você não consegue ter uma noção ainda do que é aquilo lá, de como é a planta do imóvel. Você consegue ter noção do estado, mas isso pra gente também nunca importou, né? Então, o que eu sabia? O teto. Olha, eu sei o quanto eu consigo vender essa casa lá, eu sei o quanto eu posso pagar. Só que, quando a gente tomou posse dessa casa, qual foi a surpresa e o desafio? É que essa casa é uma casa Frankenstein. Então, na frente ali, você tem uma imponência, né? Você tem até uma altura legal, um sobrado. Então, você tem a garagem e aí você tem um puxadinho. Na frente, ela tem um quarto, sala e cozinha. Um quarto, sala, cozinha e banheiro. Aí você sobe, passa esse corredor, tem o fundo lá, uma edícula no fundo com uma escada caracol, aonde tem outros 2 quartos.
Entendeu? Então, quer dizer, é um negócio assim, não é nada comercial. Ó, o cara apareceu aqui, ó. Não é nada comercial. Deixa eu tirar os dados dele aqui. Ó, aqui os dados do imóvel à venda, dos imóveis que foi feita a comparação. A casa é meio estranha mesmo, né? Mas assim, gente, 111 metros quadrados. A única coisa, eu vou ser sincero aqui, que me colocou um pouco de objeção é essa escada caracol. Falei, cara, porque isso é ruim mesmo, assim, a acessibilidade é bem ruim, né? Mas de resto, a casa tava boa. Piso legal, né? Não tinha. É porque é normal, vocês que estão aqui começando agora, ou que ainda não fizeram, não passaram pelo DZA, ainda não tem essa cultura dessas arrematações de casas que a gente faz. Eu arremato apartamento, arremato também, né, imóvel condominial, mas assim, eu tenho para mim que hoje o que separa um grande arrematante de um arrematante juvenil é justamente a capacidade de avaliar esse tipo de imóvel, tá? Para quem que eu vou vender, igual a Luciano falou, para quem que eu vou vender, o que que eu tenho que fazer nessa casa, tem que olhar e já enxergar o potencial da casa. Fernando, você chegou a mandar as fotos aqui de como ficou depois? Cheguei, na verdade tem um laudo do Santander aí que nós vendemos financiado via Santander, que tem as fotos novas. Tá, show de bola. Então, Mas assim, mas é o tipo de casa que por 111, ó, 170, um sobradinho de 111 metros quadrados, né, com 125 de terreno, numa rua ok, não é nada luxuoso, mas também comporta ali preço de 350, 400, não era nada anormal fazer uma venda dessa, com a reforminha, né, que você vai contar pra gente como que foi, é meio que natural que esse valor aí fosse um valor que, no pior cenário talvez uns 330, no melhor cenário, quando vocês chegaram a vender, só pra gente poder... 380 mil. 380 mil, show de bola. E no pior cenário, talvez seria uns 330, 320, né? Se não ficasse tão legal. Mas, enfim, vamos contando então um pouquinho. Qual que era o detalhe dessa casa, né? Ela não tinha construção averbada, não é isso? Conta pra gente aí como é que foi solucionado isso para eu começar a entregar um conteúdo de valor aqui pra galera. Tá. Primeiro, para vocês entenderem de onde saiu, né, essa origem toda. Então, dentro da mentoria dos tubarões, a gente trabalha com times. E aí a gente estava lá com o nosso super time lá, o Thiagão, o Sérgio, a Norma, o Renato também. E aí olharam essa casa e falaram, não, não dá para ir. Eu falei, vamos, eu pego com vocês. Vamos embora fazer que essa casa eu garanto que a operação dá boa. Então chamei a responsabilidade e entrei com eles. Detalhe, né? Só o lucro dessa casa aí já pagou a mentoria deles há muito tempo. Então é um negócio sensacional. Mas qual foi o racional todo? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês do direcionamento. Porque a gente fala muita coisa aqui e todo mundo escreve. Só que uma coisa que a gente fala aqui o tempo inteiro é: não existe receita de bolo, não existe regra para nada. E um ponto principal aqui eu vou trazer hoje para vocês. Construção não estava averbada. Então, qual é o racional? Por que eu não mandei 100 mil de proposta? Primeiro, porque nós, os tubarões, somos especialistas. A gente entende o que é uma proposta. Proposta não é algo, porque eu quero pagar porque eu sou bonito, porque eu tenho olho claro. Não, né? Proposta tem que atender os interesses da outra parte, senão não tem negócio. Né? Se você está vendendo um imóvel seu por R$1 milhão, alguém chega lá e fala que vai pagar 500, você vai falar o que para ele? Então não é assim que funciona. A proposta tem que ter fundamentação. Você tem que esclarecer e convencer o seu vendedor, o seu credor, de que aquela sua proposta é um bom negócio para ele. Exatamente por conta da atividade, do momento que ele tá com aquela carteira, com aquele imóvel em carteira e assim por diante. Então nós temos técnicas para propostas assertivas. Aqui a gente treina muito isso. Estão pegando imóvel de prateleira ali o tempo inteiro. Tá? Então, primeiro ponto. Isso é bom, só complementando o que o Fernando falou. Galera, eu já falei isso aqui umas 3 semanas antes. Já fizemos uma live aqui só sobre proposta, tá? Hoje o foco não é proposta, mas a gente fez uma live sobre proposta. Não adianta ficar jogando proposta na canela do credor. Porque eu vou comprar um imóvel igual esse aqui, 230, eu vou lá mandar 100, 80. É só para tomar um negativo. E daqui a pouco, na hora que você mandar 2, 3 para o mesmo credor, você já começa até a ficar marcado. É fulano de tal de novo. Porque não são tantos credores assim. E os departamentos que vendem imóveis, que cuidam dos imóveis desses credores, são pequenos, gente. Por exemplo, no da Creditas é uma pessoa. Que é a Bárbara, que cuida desse tipo de imóvel. Daqui a pouco chega 3, 4 propostas lá do Fernando, só na canela, fala, vai ver que é Fernando de novo lá,
mandando proposta na canela, já nega de cara. Nem Não olha. vendo para ele de pirraça. Não vendo, não sei se chega a ponto de não vender de pirraça, mas que já fica um pouco, cara, aquilo. Será que, por que ele está jogando, né, assim, o imóvel na canela? Já pega aquele preconceito de que só joga, fulano de tal só joga na canela, não vou nem aceitar, porque se ele está jogando 100, vale mais, porque ele só joga na canela. Ele nunca vai pagar um imóvel o valor que eu preciso, ele sempre vai jogar na canela. Então, se ele jogou 150, vale 200. Se ele jogou 100, vale 150. Então, já começa a ficar marcado, porque coloca muito imóvel abaixo do valor. Então, cuidado com isso, tá? Então, aqui a proposta foi calculada. Do que era para o credor aceitar, do que ele tinha colocado no negócio. Então, tem técnica para isso. Tanto é que bateu e aceitou. Tá? Virou na hora. Então, isso é técnica que vocês têm que aprender, tanto para satisfazer o credor, que o mais importante é você, além de se ganhar, fazer essa operação ser lucrativa, você convenceu o vendedor, porque se ele não quiser vender, não adianta, não tem negócio, né? Então isso é mais importante. Às vezes é importante ter essa noção em mente que você não está fazendo negócio sozinho. Você está, na verdade, comprando de alguém e esse alguém tem que querer te vender. Se você fica só jogando na canela, a tendência é que você não consiga fazer negócio nenhum quando envolver proposta. Mas toca lá, Fernando. Exato. Então, gente, o que acontece? Próximo passo. Proposta aceita, lavra-se a escritura, manda para registro, vamos lá desocupar. Aí batemos lá, a desocupação não foi tão tranquila, né? Não, a interlocução ali não estava legal, não estava boa. Chegamos a distribuir a ação de missão na posse bem rapidinho, e na hora que saiu a liminar, aí sim a gente conseguiu ali a desocupação amigável. Então o cara saiu. Saiu e aí lá fomos nós tomar posse do imóvel. Isso já era o quê? Já tinha passado, acho que era setembro, por aí, acho que nem isso. Bem, aí veio a surpresa. Pô, a casa era pior do que a gente imaginava. Rapaz, como é que faz? E aí é uma coisa que eu vou colocar aqui é o seguinte, como é que não se escreve, né? A gente tem que ter, primeiro, aprender as ferramentas, usar o nosso conhecimento para tomar a decisão adequada no momento adequado, no momento que exige. Então a gente fala muito aqui para vocês sobre reposicionamento de imóvel, uma reforma brilhante, não sei o quê. Sabe quanto nós gastamos de reforma nessa casa? Quem arrisca dizer? Ninguém viu a casa pronta, tá bom, eu vou dizer aqui. Tem que olhar a casa pronta, peraí. Vou falar para vocês, nós gastamos 12 mil reais nessa casa. 12 mil. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão de que, olha, não vale a pena mudar nada. Do jeito que está aí, ainda que eu mude muito, não vai mudar nada. Né? Não comporta. A minha operação ela tem números. Até o investimento que eu for fazer nela tem que ser adequado para a situação. Então eu tenho um teto do bairro, não vou gastar 200 mil para reposicionar uma casa, que nem a gente fica... Eu já vi gente que gastou 400 mil de reforma numa casa de bairro aqui em Jacareí. Tem gente que é louco, simplesmente. Não é investidor, né? Então, olha lá como é que essa casa ficou. A gente fez o quê? Tirou ali os reparos, as objeções que tinha ali, as coisinhas simples, pintou, detalhezinho daqui e dali, a casa ficou uma casa ok. Nada diferente disso, olha lá. Um cinzinha, tirou o verde. A objeção maior que tinha é que a casa era verde. E ela tem 149 metros no final? 149 no total. Por quê? Porque nós precisamos fazer uma nova planta, nós precisamos refazer tudo isso e aí sai a metragem correta, né? 149 metros. Também detalhe, como a casa tinha uma edícula no fundo, com 2 quartos, um quarto na frente, não era uma construção assim tão simples de se averbar. Né? A prefeitura aceita, como é que está a questão e tudo mais. Então você tem fatores, como é que eu resolvo isso? Então não é eu pegar no Google ali, só um arquiteto, um engenheiro que cuida disso, e pum, e manda lá e falar para o cara, regulariza aí para gente. Não, mãe, eu tenho que pegar alguém que tenha trânsito dentro da prefeitura, que facilite, que consiga resolver o problema. Né? Então a gente foi lá buscar com relação a isso. Aí eu vou falar para o Glauco aqui, qual foi o custo com documentação? Vou te falar que esse custo saiu 0, mas eu vou contar essa história aqui para vocês. Por que disso, né? Então é o tipo de situação que depois que você você entra numa operação, você tem que saber já como você vai sair. Então nós tínhamos aí uma situação para como é que eu vendo essa casa sem regularizar, se eu não conseguir, como é que eu vendo ela regularizada. Então você tem várias situações. Se fosse ser regularizar, eu tinha que vender ela por 300, 320. Né? Regularizei, o preço já sobe. Por quê? Porque eu já tenho um cliente que financia. E assim por diante. Olha lá como é que é isso. Ó. Entendeu? Então não tinha muito o que se fazer nessa casa. Resolvemos a situação. Fizemos lá... Aqui, na verdade, o que vocês fizeram aqui foi basicamente
quebrar a objeção, fazer uma pinturinha. No máximo aqui, coisa pouca mesmo. Eu não vi muita mudança aqui. Nada. Olha, vizinho. Olha, vizinho. Isso é importante falar, né? Vamos tocar nesse assunto aqui. Que o Fernando falou, eu acho que é importante entender isso. O que o Fernando falou? Por que não se gasta dinheiro num tipo de imóvel desse? Gente, o principal fator de avaliação do imóvel é localização. Esse é o principal fator. Não adianta você colocar um imóvel, vou reformar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou colocar piso novo, vou fazer não sei o quê, se a localização não comporta. A localização não comporta mais do que 350, 370, no máximo 400 mil. É o tipo de localização que não vai comportar mais do que isso. Então não adianta inventar. Essa aqui eu achei que até era 350, 330. Vendeu bem pra caramba, pra falar a verdade. Porque, olhando, eu lembro na época, né? A gente olhando, falei, eu acho que isso aqui é 330. E ficou tão legal que conseguiram pegar mais. E é sempre assim, na verdade. A gente, naturalmente, acaba sendo conservador, porque é da natureza do investidor, quando você está comprando em lugares que você nunca comprou antes, naturalmente você acaba sendo mais conservador. Então isso é uma proteção a mais. Então a operação já fazia sentido num determinado valor e que conseguiram pegar mais, né? Então e não valeria a pena gastar muito dinheiro porque não tem para onde sair. É aquilo ali, é 350 e pegar 380, né? E é legal. Eu tô vendo a Mari aqui, o Glauco. Vocês são muito corajosos. Não, aqui não é, gente, nós somos profissionais. Aqui não tem inconsequência, coragem. Não, a gente faz tudo pensado, planejado. A gente tem know-how para isso. Não é uma coisa. Ali não é loteria. Tranquila, gente. Isso aí é sossegado. Não vou botar 200 mil para jogar um bilhete da Mega Sena e ver o que vai dar. Não, aqui não tem isso, né? A gente vai sabendo. Eu sempre falo, explico isso para os tubarões. Você entra sabendo como é que você vai sair. Qual é a profundidade dessa piscina? Eu não sei nadar, eu vou entrar até onde dá pé para mim. É simples assim, né? Então eu tinha um conhecimento, a gente tem ali um conhecimento do local, já sabia como é que era a saída, sabia que esse tipo de imóvel, ele tem uma baita de uma aceitação ali. Tá? Para vocês terem uma noção, tinha visita praticamente toda semana. Toda semana tinha visita. O que não casava ali era a vontade do cara, todo mundo querendo comprar e não tinha condição. Então é simples, assim, você lida com a história dos POPs. Esse ainda é um POP Prêmio Plus aí, né? Enfim. Mas esse imóvel aqui, isso aqui, gente, nessa região, se você for olhar do lado ali, tinha algumas casinhas geminadas muito tops, novas. Você pode olhar, na hora que você vai comprar num lugar, você usando o Google Maps ali, tem casa nova, tem construção nova, tem gente construindo ali. É local que provavelmente tem um interesse ali, tem uma localização forte, ainda que seja simples. É porque, na verdade, o que acontece? É muito comum isso também, né? Muita gente aí de São Paulo já deve ter o estigma ali de Itaquá. Mas Itaquá não dá. Cara, peraí, tem... Qual que é a população de Itaquá? Deve ter... Faço ideia. Quer ver, ó? Itaquá, deixa eu colocar aqui. Itaquá... Tem... Deixa eu ver aqui. E aí eu vou falando para a galera aqui com relação à questão do custo de regularização. Enquanto nós... 370 mil pessoas que moram em Itaquá, gente. Maior do que Jacareí. Pois é, aí o cara... mas Itaquá é coragem, gente. Tem 370 mil pessoas que moram lá. Tem gente que tá comprando imóvel mais caro. Você acha que não tem um imóvel de 1 milhão, 2 milhões vendendo lá? Deve ter, ué. Tem região não, acho que não. 2 não? Não, mas 1 milhão deve ter. Tô brincando. 1 milhão deve ter. Com certeza, 1,5 milhão. Com certeza deve ter lugar menor lá. Tem, gente, ó. Vou falar para vocês histórico de Itaquá. Essa casa minha que eu tinha no Arujá, que eu vendi por 2,5 milhões. Eu vendi para um morador de Itaquá, que ficava ali vizinha, cidades vizinhas. Ele saiu de uma casa que ficava em Itaquá, num único lugar que era fechado, que parecia um condomínio lá, e foi para o meu condomínio e comprou a minha casa. Eu peguei a dele como parte de pagamento. E ele falou, e o sobrado dele era igualzinho esse, só que era um sobrado mais legal, né? E ele falou, vale 1 milhão. No negócio, eu falei assim, tá bom, vamos fazer um jogo de número aqui, eu vou pegar a sua casa por 1 milhão. Eu vendi a casa dele, que também estava sem regularizar, também precisou regularizar. A casa dele foi vendida em 5 meses, eu vendi ela por 820 mil. Entendeu? Então, um sobradinho. De rua. Era um lugar fechado, acho que é o único lugar que é fechado lá em Itaquá.
Então era tipo um condomínio, né? Aham, mas assim, não eram casas, era casa simples, né? É isso que eu tô Entendeu? falando, assim. É uma cidade de 370 mil pessoas. Então, gente, 350 mil vender uma casa, se não for uma localização zoada ali, com esse tamanho de sobrado, o sobrado no final tinha 150 metros. Ainda era maior do que o que estava anunciado. Porque depois mediram lá e chegaram a essa conclusão, o Santander foi lá. Então você tem 150 metros sobrado. A rua, ok, bacana, né? Não é bacana, mas tem sobradinho novo lá que eles estavam construindo, casa geminada nova. Não tem como. Isso aqui você vai. Menos que 330, 340 mil, não tem como você vender um Não tem negócio desse. jeito, não Não tem tem jeito. jeito. Então, veja, tudo é por isso que não tem nada de coragem. Na verdade, você bate o olho nesse imóvel aqui e já olha a região, já olha o que, que tem na região, você já sabe que você vai vender por 330 no mínimo. Se vai chegar a 380, 400, aí são coisas que vai depender muito de como você vai deixar o imóvel, vai depender também do momento, do timing da venda, tem uma série de coisas que interferem também. Mas você já entra, a primeira camada de decisão é, cara, se eu estou comprando a 170 um imóvel que eu sei que eu vou vender 330, não tem como perder dinheiro. Aliás, não tem como sair com menos de 30% dessa operação. Acabou. Agora você vai, obviamente, extrair mais da operação, que foi o que vocês fizeram. Mas, enfim. Então, vocês gastaram 12 mil de 12 reforma. mil Fala de agora sobre reforma. a verbação aí da construção. Enquanto a gente já estava ali fazendo a pintura e tudo mais, nós já acionamos lá o mesmo profissional que tinha feito a verbação da outra casa que eu tinha lá em Itaquá. Que eu já sabia que ele tinha trânsito, que o cara era legal. Quanto o cara me cobrou nessa daí? Se eu não me engano, 3.200. Aí a gente gastou mais o ISS, porque o INSS já conseguiu a certidão direto na Receita Federal, e fechamos aí o custo de averbação, acho que não deu em 6 mil reais. Lógico, esse cara também deu trabalho pra gente, tá? Era um processo que era para ter acontecido ali em 2 meses no máximo ali, esse cara deu uma canseira, né? Não foi fácil, o Thiagão até queria pegar ele pelo pescoço lá, falou, pô, tá de sacanagem? Enfim, saiu a averbação do imóvel, né, até que a gente tomou posse dessa casa em setembro, nós conseguimos a matrícula já averbada, registradinha, agora acho que foi em março, fevereiro ou março. Então ele demorou, era para ter saído antes, mas foi acabado ali, regularizamos em fevereiro ou março. Nesse meio tempo, anúncio rodando, visita acontecendo, e o que nós ainda dizíamos no nosso anúncio? Quer financiar? Pode. Né? Esse imóvel aceita financiamento. Já estava averbado? Não, mas eu ia averbar. Então, se eu tenho um cliente que consiga aprovar uma ficha dele, eu fecho, eu seguro o meu cliente. Então, eu não vou ficar pensando lá na frente do que está acontecendo. Não, agora eu não tenho, ainda não regularizei, então não aceita. Não, primeiro eu quero saber qual que é a temperatura do mercado desse imóvel. Quem é que está querendo comprar o meu imóvel? Quem está querendo pagar à vista? Quem está querendo fazer permuta? Ou quem está querendo financiar? Né? Então, ou seja, você abre o leque ali na questão dos anúncios para entender qual que é o público desse imóvel. A gente já tem o perfil, vamos buscar agora a pessoa. Eu sempre falo, às vezes a gente está com o imóvel à venda, o nosso comprador nem sequer decidiu ainda que ele quer comprar o imóvel. Às vezes o cara decide no mês que vem, vai lá e já compra o seu. E nesse meio tempo, o que acontece? A gente fica na ansiedade, né? Todo mundo, puta, não vende, é assim, faz parte. Mas, enfim, ficou 6 mil reais para fazer a averbação dessa construção na matrícula. 6 mil reais. Então aí fala assim, mas isso saiu da onde? Já vou dizer para vocês daqui a pouco, né, Renan? Exatamente. E, ó, quando não envolve, anota isso aí, quando não envolve INSS da Receita, que isso é para construções mais novas, tá? De 5 mil, de 5 anos para cá, que aí de fato ainda não decaiu o direito da Receita Federal de lançar o INSS. Acima de 5 anos, construções com mais de 5 anos, você não vai pagar o INSS. Tem uma instrução normativa da Receita explicando quais documentos você pode usar para comprovar. Apresentou esses documentos, a Receita emite a CND. Tá? Então ela reconhece a decadência, emite a CND da obra e aí você pode regularizar a obra lá no cartório. Quando não tem que pagar, isso normalmente é muito barato. Você não vai gastar muita grana com a verbação. Eu fiz uma de 200 metros, ficou 8 mil também. Tá? Então, ainda mais cidades pequenas, que não tem muita... Né, você contrata um despachante, ele vai lá, resolve isso, não tem muita burocracia, na verdade. Normalmente até os despachantes já tem contexto lá dentro, já sabe como é que funciona, já sabe como é que o negócio anda. É bem rápido e barato.
Tem uma agora que nós vamos regularizar também, depois eu passo para vocês para ver quanto vai ficar essa regularização. Mas tem sido, né, as que eu regularizei até hoje, todas, eu nunca paguei o INSS, porque sempre foram construções com mais de 5 anos, todas ficaram na faixa de 8, 10, 12 mil construções de 150, 200 metros. Tá? Muda de prefeitura a prefeitura? Muda. Tá? Muda de prefeitura a prefeitura. Então, naturalmente, tem que avaliar dentro de cada prefeitura, mas não vai variar muito disso, não. A atenção que você tem que ter é construções mais novas, menos de 5 anos, aí sim, você vai ter que recolher lá o INSS da mão de obra, junto à Receita Federal, vai ficar um pouco mais caro, tá bom? Ó, já tem gente falando aí, ó, tem casa em Itaquá de 1 milhão e 1.300.000, Itaquá vai virar o ponte da vez agora. Gente, é uma cidade de 370 mil habitantes. É inevitável que você vai ter regiões ali que vai ter uma valorização melhor. Lógico, é um bairro de... É assim como a região metropolitana aqui de BH. Você tem uma cidade, por exemplo, Lagoa Santa, tá hypadinho lá. Tem casas mais caras e tal. Mas tem aqui Contagem, Betim. Tem uma cidade polo, gente. 500 mil habitantes, 400 mil habitantes. Outro, não tem como. Tem casa aqui em Contagem de 3 milhões, 4 milhões em condomínio. Tem em Betim agora, tem uns condomínios tops que estão construindo lá. Caro pra caramba. É uma cidade distante aqui de BH e que, pô, é uma região... pouca região dentro de Betim que você fala assim, nossa, isso aqui é região top. O município é gigante, quase tudo de baixo padrão, mas tem uma cidade de 400 mil habitantes, tem os ricos de Betim, ué. Assim como deve ter os ricos de Itaquá também. Então, tudo isso, eu tô dizendo isso por quê? Porque, cara, se eu olhar para Itaquá, quem mora em São Paulo, olha com aquele preconceito e fala assim, é doido comprar Itaquá. Gente, você só tá olhando a sua realidade, isso é normal. A gente, quando mora numa cidade grande, na Zona Sul, no apartamento de 4 quartos, tudo que não é de 4 quartos, não é na Zona Sul, a gente fica achando que é uma bosta. A verdade é essa. Mas você tem que olhar aqui que o objetivo não é comprar para sua moradia. O objetivo aqui é ganhar dinheiro. E eu vou ser sincero para você, talvez para quem está começando o mercado de leilão agora, isso vai ser um choque. Mas o dinheiro não está na Zona Sul. Tá? Você não vai conseguir comprar imóvel com margem na Zona Sul da sua cidade, apartamento de 4 quartos, com área de lazer top e com espaço pet. Não vai ser assim que você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro nessas casas, comprando na periferia, comprando em região que você, para moradia, você não compraria, mas tem muita gente querendo morar lá. Itaquá tem 370 mil pessoas de população lá. A realidade é essa. Não vai ser comprando imóvel com espaço pet. Beleza? Continue. Exatamente, gente. Então aí o que acontece? Para vocês terem uma noção com relação à questão do processo, inclusive se tem a questão administrativa da cidade. Então, quando você vai contratar um profissional para fazer a averbação de sua construção, mas não importa se é 500 metros quadrados ou se é 100, é um serviço que ele vai prestar. Então você vai ter ali a questão da planta, o que muda para o cara? Então quando você pega alguém que já tem trânsito na prefeitura, que já tem os contatos, que já faz isso corriqueiramente, é muito mais fácil para ele e também barato para a gente. Né? Tem essa situação. Aonde que enroscou, para vocês terem uma noção, a demora na averbação dessa casa? Porque a prefeitura de Itaquá, ela é muito, muito burocrática. A ponto de que quando nós fizemos a compra do imóvel, foi emitida uma guia de TBI errada. Né? Então eles emitiram a guia de TBI num valor absurdo lá, e aí a gente foi lá, contestou, eles cancelaram e fizeram a via no valor correto. Só que o que aconteceu? Fizeram a via no valor correto, mas a outra guia de valor alto ficou constando no sistema, em aberto. E aí na hora de você fazer o pedido e protocolar a averbação da construção, eles não autorizavam porque tinha uma guia em aberto lançada no sistema. E aí para cancelar isso? Nossa Senhora, aí foi uma novela. Aí você manda um despachante, aí você volta, e você abre, e não volta, e o negócio não acontece. E demora. Entendeu? Então isso mais foi o ITBI aberto. Um ITBI, tipo uma questão administrativa interna da prefeitura. Demorou. Encheu o nosso saco. Beleza. E aí o imóvel tá ali. E aí, ó, o tempo inteiro, visita, e nada, e não acontecia. Essa operação toda, então, acabamos de vender agora no mês de agosto, vamos receber agora, provavelmente, semana que vem. Essa operação deu quase 14 meses, vai fechar aí o recebimento do negócio em 14 meses. E aí, o que aconteceu durante esse período? A gente estava lá, estava batendo visita, e o pessoal queria a casa, mas não tinha dinheiro para comprar. E aí a gente entra no grupo, gente, vamos baixar o preço. Aí entra de novo naquela história, né? Vamos baixar o preço.
Como é que tá feedback com o corretor? Isso é uma coisa que, por exemplo, é bom fazer? Claro que é. Mas assim, você não pode demonstrar desespero, né? Essa casa ela é uma da nossa carteira. A gente tem muitos imóveis, né? Então você tem que entender o que está acontecendo ali para quê? Cara, tá aí, vai ser vendida, o preço tem que ancorar alto, por quê? É o típico imóvel, a gente já falou sobre isso em outras lives aqui com vocês, que a saída dela provavelmente seria uma permuta, ou por um carro, ou por um imóvel de menor valor, né? Então eu tinha que manter o preço ancorado no alto para mim poder viabilizar um negócio que poderia existir. Acabou não acontecendo isso, né? Aí apareceu um casal lá que vai casar agora, se Deus quiser, vão ser muito felizes naquela casa, e o cara falou: eu quero a casa. E aí a gente esbarrou no problema que quase todos os arrematantes enfrentam hoje. Ele quer a casa, ele tinha até um bom comprovante de renda, mas ele foi reprovado em todos os bancos, com exceção do Santander, que fez uma ressalva para ele. Isso está acontecendo, isso acontece por quê, gente? Então, vamos entender como é que o jogo é jogado. O jogo é jogado, lambaria pescado, né? Vamos entender como é que o jogo é jogado. Quando os bancos, quando você tem problema de funding, né, os bancos estão com dificuldade de captação, você tem, né, problema de captação da poupança, boa parte do SFH usa dinheiro do FGTS, dinheiro de poupança, né? Então o SBPE é dinheiro de poupança. Então, quando a gente fala de falta ou de escassez de recursos nessa captação, que foi o que aconteceu do meio do ano passado até meio desse ano, o que acontece na prática? Os bancos, eles não viram para o cliente e falam o seguinte: olha, eu estou sem dinheiro para te emprestar. Até porque não existe isso, dinheiro eles têm. O que falta, obviamente, é dinheiro para atender todo mundo. Então, se eu não posso atender todo mundo que está buscando crédito imobiliário, o que o banco vai fazer? Vamos ver se vocês adivinham. O que o banco vai fazer? Ele vai escolher o cliente. Se eu tenho uma demanda de crédito de 10 milhões e eu só tenho 5, o que eu vou fazer? Eu vou emprestar por 5 milhões melhores. Os que estão tomando crédito melhores, os clientes melhores. Então, por isso que vocês vão ver, e acontece às vezes, vocês vão ver, meu cliente foi reprovado pelo rate. O que é o rate? É o banco escolhendo qual cliente que ele vai emprestar o dinheiro. Então, ele usa o rate para poder gerenciar a demanda dele. E ele acaba, à medida que vai, se a demanda é muito grande e ele não tem recurso para emprestar para todo mundo, ele, de fato, ele vai em cima do menor risco. É isso aí, tá? Então, em cima do rate. Isso a gente escutou da banco privado, foi lá na Smart, gerente regional aqui, falou isso pra gente. Falou assim: olha, quando vocês perceberem lá, quando a gente está nessa fase agora que está mais cara a captação, a gente vai reprovar, vai falar que era um rate. Então a gente vai subir a régua. O cara tem que ter relacionamento no banco, tem que ter conta X anos, isso e aquilo. Por quê? Porque é a maneira do banco gerenciar a demanda dele, tá? Então o ponto é isso que aconteceu. O Santander, por que o Santander emprestou os outros não? Porque o Santander devia estar com dinheiro sobrando. Então é só por isso, gente. É porque ele tinha mais, a demanda dele de crédito estava mais equalizada, com a oferta que ele tinha, ele emprestou. Bateu no Itaú, opa, tá com um gap muito grande aqui, eu tenho muito mais demanda do que eu vou ter que jogar o rate lá pra cima. É simplesmente isso. Não tem muito, eu não tenho regra. Por isso você tem que fazer em todos. Não bateu em um, não deu, cara, faz o outro. Bateu, não deu, faz em todos. Porque isso vai depender, obviamente, Agora, isso só tem como fazer isso no médio e no alto padrão. No imóvel Minha Casa Minha Vida 1 e 2, você não tem como fazer isso. Você vai ter que ficar refém da Caixa mesmo. Por quê? Porque só a taxa, a competitividade da Caixa com recurso da FGTS no faixa 1 faixa 2 é inigualável. A Caixa faz financiamento a 4% ao ano. Então não tem como. Você não vai chegar lá, você vai chegar para vender um imóvel de 150 mil, aí você bate lá na Caixa, o cara vai lá e fala: simula na Caixa. Aí dá parcela lá, 150 mil, dá parcela de 800 conto, 700 reais. Aí você bate lá no Santander, dá 1.200. Como é que o cara vai pagar? Ele não vai pagar. Ele quer comprar usando Minha Casa Minha Vida. Então lá não tem como. Na hora faixa 1 e 2, não tem como você fugir da Caixa. Você está refém da liberação de dinheiro da Caixa. Que, em geral, você não vai ter problema nenhum, mas quando tem escassez, como aconteceu no último ano aí, você não tem para onde correr. Você não... já que a Caixa não aprovou, vou lá no Santander. Não tem como.
Agora, quando você está numa faixa 350, 400, 500, 1 milhão, aí você vai jogar em todos os bancos para verificar qual que vai liberar, se vai ter algum que vai liberar. E aí, Pode usar. gente, o que acontece? Aí que vem a arte, que é o que eu falo. Ó, o Renan acabou de explicar uma coisa para vocês aqui. Então, o sucesso dos leilões, o sucesso do arrematante, ele está muito além do você comprar e vender, do você arrematar no leilão, do você entender tudo que está no livro do leilão. É muito além disso. Né? Eu falo isso constantemente para a galera. É comércio. É comércio. E para você dominar um comércio, você tem que ter dominação também da venda. Você tem que entender como é que você vai fechar isso daí. Nesse caso específico, então, ó, nós já mostramos aqui como é que nós compramos mais barato, né, abaixo do que estava no leilão. Já mostrei como é que nós resolvemos, tomamos posse, regularizamos a matrícula e agora eu cheguei no ponto final. Como é que eu vendo com o preço que eu quero? Porque, veja bem, coloquei lá 380, o Renan falou aqui, pô, mas vocês venderam até bem, né? Eu achava que valia menos. Nós vendemos por 380 sem tirar um centavo. Sabe por quê? Exatamente, você tem que usar a força do outro em seu favor. Isso aí já é das artes marciais, eu não pratico, mas enfim. O que acontece? O cara, ele não... Já praticou arte marcial? Não. Você falou, não pratico mais. Não pratico mais, vou contar aqui exatamente o lema. Não pratico, mas vou contar. Porque, gente, o que acontece? O cara, ele não consegue comprar nenhum outro imóvel que não seja o meu. Vocês entenderam? Porque eu consegui aprovar um crédito para ele no Santander. E aí, qual foi a primeira objeção? Ele financiou 260 mil reais. Ele tinha 105 mil de entrada, 15 mil de fundo de garantia e 260 ele queria financiar. Né? Então, lógico, ele também pensa que ele falou assim, ah, não, 380 me dá um desconto, abaixa isso daí para mim e tal. Eu falei, olha, primeira coisa, eu preciso entender quem é você. Não é assim, vou dando desconto. Como é que você vai pagar? Não, eu vou pagar desse jeito aqui, ó. Tá, então você vai financiar. Deixa eu ver, manda aqui sua ficha então para mim. Me dá seus comprovantes de endereço, seus comprovantes de renda, seu documento que eu vou passar para você. Ou seja, o controle do financiamento fica comigo. Não vai pro cara lá. E aí no meio da conversa, detalhe, tráfego pago, né? Então a Dani lá, a esposa do Rangel, que faz pra gente, chegou o lead, a gente trata direto com o cara, não teve corretor da jogada. Então, automaticamente, eu consigo trazer a negociação para minha mesa. E aqui, depois que cai, para escapar, nossa senhora, só com... não tem jeito, né? Porque o que acontece, gente? Então, naturalmente, você vai falar com o cara o seguinte, aí no meio da conversa o cara deixa escapar, poxa, eu gostei de uma casa maravilhosa, muito melhor que a sua, né? E a imobiliária estava aprovando lá pela Caixa, e a prestação para mim financiar a mesma coisa, estava ficando lá 2.500. Entendeu? Então, a primeira coisa que veio foi isso. 2.500 o cara estava com prestação na mão. Falei, pô, o cara vai financiar 2.600, a prestação no Santander ficou acho que 3.100. Não ficou barato. O Santander já com juro alto. E aí, pô, mas a prestação está muito, muito, muito longa. E aí eu falei, peraí, ou eu baixo no preço para a prestação dele cair e eu já resolvo e vendo minha casa, mas vamos ver como é que eu vou extrair isso aqui. 3.100 é a prestação dele. Ele não tem condição de pagar? Teoricamente ele tem, né? Então, vamos pensar o seguinte, por que eu vou baixar para ele? Que opção que ele tem? Ele vai desistir da compra? Vamos pensar. Aí começa a conversar. Poxa, Thiago, como é que foi a outra história lá? Que financiamento é esse que você tinha lá de 2,5 que eu não consegui aqui para você? Me explica aí como é que eu vou atrás. Vamos conseguir baixar sua parcela. Né? Me explica aí e tal. E aí, no meio da conversa, ele vai e me deixa escapar. Não. Lá o cara fez a simulação, ficava 2,5, mas não me aprovou minha ficha. Ah, então você não tem prestação de 2,5. É simples assim. Né? Então você está falando o quê? Você quer negociar com uma possibilidade que você tinha que não existe, não é real. Aí, automaticamente, eu faço o quê? Não tenho como mexer no preço da minha casa. Né? Mas eu consegui uma coisa que ninguém conseguiu para você, que foi aprovar o seu crédito. Então, agora, se você quiser comprar essa casa, cara, você está na sua mão, está aqui, ó. Você pode mudar amanhã. Está resolvido aqui seu problema. A prestação você acha que está um pouco alto para você vai estar pagando ali R$600 a mais, mas amanhã, ano que vem, eleição, a Selic vai cair, aí você faz portabilidade, você já vai ter mais relacionamento com o banco, entendeu? Então isso daí é uma coisa que depois você resolve, detalhe. Esse imóvel vai valorizar pra caramba. Vamos embora seguir desse jeito? E aí no meio da venda, ou seja, no meio da conversa, o cara falou, tá, vamos seguir então.
E aí vem a segunda parte. Vamos seguir, o que significa isso? Dá a documentação, aprova a ficha, vai lá fazer a avaliação. Nesse meio tempo, o que acontece? A gente estávamos com um receio do que ia vir na avaliação do Santander. O cara manda a engenharia lá. Então, qual que é o critério que a gente tem que fazer? Pô, vamos acompanhar o cara. Que dia que ele vai lá? Vamos lá acompanhar o cara lá, meu. Dá um café, faz uma limpeza, faz uma massagem nele, entendeu? Vamos convencer esse avaliador que o negócio é bom. E aí, gente, funciona, tá? São técnicas, estratégias que funcionam. Saiu o laudo de avaliação do Santander em R$ 465 mil. 465. Então, 320, 48, 48, 52, 372 ele financiou. Daria para financiar 80%. Óbvio que ele financiou menos aí, pelo que eu entendi. Né? Ele financiou só 260. Mas daria para ele financiar praticamente tudo. Né? A verdade daria para ele financiar praticamente tudo. Ele não quis, colocou lá dinheiro no negócio, mas ele poderia ter financiado até mais. É claro que tem que ver a parcela dele também. Talvez a renda não comprometesse, né? A renda dele só comportava 3 mil de parcela, por exemplo. Então ele talvez travasse na renda também, mesmo que o imóvel comportasse 370 de financiamento, né? Exato. E assim eu consegui concluir essa venda. E detalhe, aí quando sai esse laudo, e aí você vai e fala para ele, olha, você está vendo só o quanto o banco avaliou seu imóvel? Você está vendo como que esse negócio é tão bom para você? Então, cara, vamos embora? Tá feito, vamos embora, vamos seguir. Aí a gente assinou, aí ele pagou a entrada, aí a gente resolveu e aí deu seguimento. Então a gente fez uma venda por R$ 380 mil. Fizemos a compra lá em 170, o ITBI lá não era muito barato, 12 mil, mais a documentação. Nesse meio tempo lá, a gente ainda conseguiu, detalhe, muita gente pergunta, isso aqui é uma coisa legal também. Como é que vocês administram os imóveis à distância? Estava tendo visita toda semana, quem é que ia lá mostrar? Como é que o cara ia? É uma casa de rua, num bairro periférico. Como é que funcionou isso daí? Alguém aqui arrisca dizer? Ninguém, né? Nós tínhamos uma pessoa chamada Dona Maria. Era uma vizinha, cara, maravilhosa. É o canal, né? Ei, Dona Maria, a senhora fica com a chave aí? E aí o que aconteceu, gente? Foi até um áudio que eu mandei pro pessoal do Tubarão. Fizemos a venda, mandamos lá para ela um dinheirinho lá para ela. A Dona Maria, vendemos ela. Eu sabia que vocês iam vender essa casa. Eu tinha certeza. Nossa, eu vou guardar esse dinheiro porque eu quero ir lá para o Nordeste agora. Isso aqui vai me ajudar demais. Vou lá visitar minha família. Então, olha o bem que a gente faz também, sabe? Então, funciona que é uma beleza, sabe? Então, a gente tem meios para resolver tudo. Então, eu falo, entra na operação já sabendo como vai sair. E fechamos essa operação, gente. Então, para vocês terem uma noção de números. Nosso custo total, ficou em 211 mil. E nós vendemos por 380. Aí, detalhe, com a averbação, nós também não vamos recolher nenhum imposto de ganho de capital. Explica pra galera aí, Fernando. Entendeu? O que acontece? Você vai ter um valor da construção averbada lá, que você averba na matrícula, e esse valor você usa como custo de aquisição. Então, o nosso custo de aquisição por conta de 140 metros, que você pegando pelo CUB já estoura, nosso custo de aquisição é maior até do que os 380. Por isso que também tem uma avaliação maior, né? Então, naturalmente, é simplesmente limpo, né? Ou seja, o custo, o lucro que voltou para a gente aí foi R$170 mil sobre um investimento de 211. Então, e aí detalhe, por aí, né, em 14 meses. E aí detalhe, isso em cima de uma casa que quando a gente começou essa live aqui, falando, olha, Itaquá, vocês são corajosos, putz, Itaquá, caramba, como é que vocês vão fazer isso daí e tal. Então, olha só para vocês terem uma noção. As oportunidades, isso a gente treina demais aqui dentro dos Tubarões, né, eu deixo eles especialistas para isso, é avaliação, é entender o que é um negócio. Então, leilão, gente, é muito além do que vocês veem aí pela internet. Né? O que a gente faz aqui dentro da comunidade Smart é um negócio, assim, totalmente fora da curva. Né? Então, a gente vai buscar dinheiro, a gente fabrica dinheiro, porque a gente vai buscar dinheiro onde ninguém vê. Né? É um leilão negativo, que terminou lá sem ninguém deu lance, ninguém se interessou, a gente formaliza, resolve e conclui. Tá? E a gente falando isoladamente aqui de uma operação dessa, que deu aí 170 mil reais de lucro, nós dividimos ali com o time, então quer dizer, o que eles investiram na própria comunidade Smart, na mentoria, eles já pagaram de longe, com uma única operação, mas não é nada isolado, porque essa é uma. Né? A gente faz aqui as dezenas.
Toda quarta-feira eu faço live com o Tubarão aqui. Quarta passada eu falei com o Diego em 4 meses que ele entrou sem saber nada de leilão, ele já está com 6 arrematações. Ah, mas vendeu? Quando a pessoa começa a perguntar, já vendeu, é porque ela não entende o jogo ainda. Né? Ela vai entender depois como é que funciona a questão da engrenagem. Exatamente, perfeito, Fernando. E 80%, cara, isso aí é jogo. É isso que eu falo, né? O mercado de leilões de imóveis, quem sabe fazer, quem sabe jogar o jogo, constrói patrimônio com segurança. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Uma casinha feia dessa aqui virou 160 mil de lucro. 170 mil de lucro, praticamente. Né? Então, mostra como que esse mercado ele realmente tem mudado a vida de muita gente e transformado. Né? Você pensa, 160 mil de lucro, 170 mil de lucro, cara, é um salário de 14, 15 mil por mês. Então, uma pessoa hoje que ganha 15 mil por mês, trabalhando um ano inteiro, praticamente essa operação foi feita aí. Uma operação é um salário de um ano inteiro de uma pessoa que ganha 15 mil reais por mês. É absurdo, né, Fernando? É um negócio assim, sabe, que realmente transforma vidas. E a gente fala, e às vezes ainda tem alguns haters aí que ficam escrevendo lá no Instagram, né? Mentira, não sei o quê. Pessoal, gente, é difícil de você falar em qualquer festa de aniversário sobre leilão de imóvel, porque as pessoas não entendem. Né? Elas simplesmente não jogam o nosso jogo, não entendem o que a gente faz. É difícil para eles acreditar em algo assim. Né? É simples desse jeito. E a gente está aqui todo domingo trazendo para vocês caso prático, mostrando como é que faz. É um negócio validado, está aqui, é documentado. Né? Então é assim, fora da curva. E pontos e pontos. E para quem esteve aqui hoje, né, escutando, a gente falou, a gente queria bater 350. Dá para entregar tudo, todos os detalhes? Não dá. Alguém pediu aqui, quanto pagou para Dona Maria? Para Dona Maria nós pagamos R$ 2.500. E ela ficou muito feliz. Muito feliz. Sensacional. Né, então é isso, gente. Não dá. A gente poderia entregar mais umas coisinhas aqui, mas quando não bateu 350, vamos deixar para a próxima live. Se bater na próxima, eu vou contar uma coisinha aqui, que é um hackzinho para vocês, que certamente vai ajudar vocês. Mas já vou entregar, como passamos aí de 300 pessoas, vou entregar um mini curso aqui para vocês. É só colocar aqui, ó, a avaliação aqui embaixo, que você vai receber o mini curso de avaliação de casa. Você vai entender exatamente o que o Fernando analisou nessa casa, o que os tubarões analisaram nessa casa, por que eles compraram essa casa 170 mil. Intermediado lá pela Leiloaria Smart, né? A gente foi lá, conversou, convenceu a Acreditas a vender, venderam e virou 80% de lucro. Né? Então isso é muito legal, mostra como saber, o conhecimento se transforma em dinheiro na prática. Isso aqui é um caso real, que acabou de ser vendido, pra vocês entenderem como é que funciona, tá? E nesse mini curso, eu mostro uma casa que eu comprei, recente agora, explicando para vocês como que você avalia a casa, como é que você avalia a região, como é que você analisa zona homogênea, enfim, você vai ter aqui bastante coisa, beleza? Fernandão, show de bola, né, meu querido? Show de bola. Agitada aí. A galera cobrando aqui o negócio do GCAP, de como é que foi, gente, é isso que eu tô falando, quem tá fora da comunidade Smart fica fora, custa caro. Custa bem caro, bem caro, bota caro nisso, viu? Galera, valeu demais. Ó, o Pedro aqui, ó. Pedro falou que mudou minha vida, olha que sensacional esse depoimento, cara. Mudou minha vida, que vocês mudaram minha vida, aí tá aqui o Rafa aqui também, ó. Mudaram a de muita gente, a minha também, cara. Feliz demais isso aqui, eu vou dormir com a sensação de dever cumprido. Toda vez que eu escuto gente que teve a vida transformada pela Smart, pela comunidade, pelo Fernando, né, por todos os mentores e pela comunidade, pelas parcerias que foram feitas, dá uma sensação gostosa de recompensa de que a gente está fazendo um trabalho bem bacana aqui e fico feliz demais aí com cada história que vocês contam, tá bom? Quem quiser escutar mais história, vai lá no YouTube que tem centenas de histórias lá de pessoas que tiveram a vida transformada, contando detalhes, o que deu errado, o que deu certo, mas como que eles chegaram lá depois, né, de persistir nesse mercado de leilões de imóveis, tá bom? Perfeito. Fernandão, aquele abraço, meu querido, tamo junto. Até mais. E avisando a galera, quem quiser rever a live depois, sobe no meu canal do YouTube, tá bom? Então segue lá, se inscreve lá, porque eu acho que eu tenho 22 inscritos. Tá Vambora. bom. Valeu, galera. Tamo Tchau, junto. gente.